Olá a todos e a todas que nos acompanham em nosso canal no YouTube, especialmente aqueles que gostam de nos acompanhar quando falamos de maçonaria. E quando falamos de maçonaria, em nosso último vídeo, nós falamos sobre a importância do tempo de estudo em uma sessão maçônica. Hoje nós vamos falar sobre a influência política e os segredos da maçonaria. Antes de iniciarmos, eu peço a todos que nos acompanham, que nos ajudem fazendo aí a sua inscrição, fazendo um comentário, deixando ali um like, dando opiniões, para que a gente possa melhorar o conteúdo do canal. Quando a gente fala da influência da política e o segredo da maçonaria, a gente tem que observar que a maçonaria sempre gerou curiosidades em seus trabalhos e que em seus templos tem segredos. Ora, a maçonaria surgiu na Idade Média e a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e tem como objetivo aí buscar o progresso e o aperfeiçoamento dos seus membros. Motivo pelo qual foi criado o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, que é a mais antiga associação de lojas maçônicas brasileiras. Os maçons, eles se organizam em todos os continentes e têm eles, todos esses maçons, um ideal, qual seja o ideal de buscar a ciência, a justiça e o trabalho, com foco na liberdade dos indivíduos, dos grupos humanos, através da igualdade dos seus direitos humanos, dos seus direitos, das suas obrigações, sejam dos seres ou grupos de indivíduos, sem distinguir religião, raça, nacionalidade. E, além do mais, ela tem como base a fraternidade de todos os homens e nações. Já, tudo isso porque todos somos filhos do mesmo Criador e, portanto, somos seres humanos. Na maçonaria, todos os seus integrantes se ajudam mutuamente e costumam se chamar de irmãos. Por esta razão, tem esta imagem de ser secreta. Isto porque seus membros são identificados com aquele uso da simbologia, seja na assinatura ou quando se fala em público. E essas simbologias maçônicas estão ligadas a instrumentos empregados na construção civil. Instrumento esse que, aliás, ações extras que vêm aprimorar a moral, a intelectualidade e a espiritualidade. A maçonaria, ela não permite que seus membros discutam política e religião. No entanto, o requisito maior para o ingresso nos seus quadros da maçonaria é acreditar em um poder superior, que é Deus, o nosso Pai Eterno e Supremo Arquiteto do Universo. A maçonaria, por ser uma instituição que prega os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, tem o liberalismo por ser associado a crenças espirituais e não pregar a religião. A maçonaria por ter diretamente influenciado na independência da República do Brasil, com o fim da escravidão, ela exerce uma postura séria em relação à postura de seus membros que exercem cargos públicos eletivos, por não permitir discussões políticas durante as suas reuniões
e encontros maçônicos. Muito embora alguns políticos, tais como Jânio Quadro, imperador Dom Pedro I, eles já terem pertencido como membros de seus quadros, dos quadros da maçonaria, né? Portanto, o maçom, quando assume seu cargo público, ele deve estar consciente das suas responsabilidades naturais e das que assume com a ordem maçônica. Se este membro desvirtuar dos princípios maçônicos, pode ele até ser desligado da instituição. A maçonaria tem como princípios básicos a liberdade religiosa, por ser um dos princípios, é a liberdade política e de pensamento, defendendo a igualdade de direitos e deveres, sem distinção de religião, de etnia, de nacionalidade. Podemos afirmar que a maçonaria é essencialmente apartidária. A ordem, enquanto instituição, se mantém distante de preferências partidárias, ideológicas, o que significa dizer que a maçonaria ela não carrega consigo bandeiras políticas partidárias, partidos, compromissos com partidos ou até com figuras políticas, independentemente de quem sejam e de qual nível em que estejam. No entanto, a maçonaria prevê, através de seus princípios, a liberdade dos indivíduos, dos grupos humanos, sejam eles instituições, raças, nações, por ser a igualdade de direitos e obrigações dos seres e de grupos, sem distinguir religião, a raça ou a nacionalidade. A fraternidade de todos os homens, já que somos todos filhos do mesmo Criador e, portanto, humanos, e como consequência, a fraternidade entre todas as nações. Ora, quando se fala de maçonaria, se prega que a liberdade dos indivíduos e dos grupos humanos, através da ordem maçônica. Também está aí tratando do campo político e ideológico, respeitando todas as vertentes políticas, desde que estejam em sintonia com a filosofia maçônica e de sua moral ilibada, além dos seus próprios princípios. Para a maçonaria, toda ideologia que venha a se chocar com a defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, é vista como prejudicial à ordem. No entanto, ela vê seus membros, enquanto indivíduos possuidores de valores, ideologias, de crenças diferentes, respeitando a todos e a qualquer posicionamento individual. No entanto, ela proíbe a discussão religiosa, política partidária em todas as suas reuniões. De forma que é possível, sim, dentro da ordem, se encontrar maçons vinculados com partidos ou ideologias políticas diferentes. Isto porque muitos de seus membros exercem cargos públicos eletivos, no entanto, não representam a maçonaria dentro dessa política, ou fala dela dentro dessa política. Necessário se faz entender que o maçom precisa estar ciente das suas responsabilidades naturais e ainda aquelas responsabilidades que assume com a ordem maçônica, sobretudo no aspecto da honestidade, da justiça e da defesa dos princípios universais maçônicos. E que, caso contrário, pode, dependendo do caso, ser desligado dos quadros da instituição. Por unir a maçonaria intelectuais de todas as vertentes profissionais, de todos os credos, de todas as raças, de todas as ideologias possíveis, a nenhum maçom
é autorizado a realizar da defesa de quaisquer assuntos relacionados à política partidária em nome da maçonaria, seja em seu templo ou fora dele, apoiando ou não quaisquer tendências políticas. Portanto, a maçonaria é sim uma instituição política. Haja vista que os seus membros são pessoas formadoras de opiniões que entram em quadros advindo dos mais diferentes setores da administração pública e privada, de forma que a instituição resulta num agregado de ideologias, onde o respeito, a ética e a moralidade com relação ao próximo devem prevalecer. Motivo pelo qual todos os seus membros devem estar atentos aos constantes movimentos políticos da nação. E quem tem o dever de manter os princípios da maçonaria na conformidade com o seu juramento em sua iniciação, aquele juramento que o profano faz quando inicia na maçonaria. Haja vista que o progresso evolutivo do maçom, ele resulta na formação de uma convivência social entre seus membros, no seio da sociedade, fortalecido na constituição de uma estrutura observadora de nossos deveres, obrigações e, principalmente, salvaguardando os nossos direitos. Não podemos jamais esquecer que todos nós somos irmãos, independente de posição política. Também não devemos esquecer que somos e que todos nós somos responsáveis pela imagem da maçonaria na sociedade. E que os nossos comportamentos, os nossos atos e as nossas ações resultam na formação das percepções e opiniões de todo o coletivo. De forma que sejamos conscientes, responsável pela instituição maçônica. Haja vista que a responsabilidade de cada um de nós, de cada maçom, é de esclarecer e demonstrar o seu posicionamento político para a sociedade, principalmente através de suas atitudes e comportamentos, estas que diz respeito ao próprio cidadão, em prol de um benévolo uma benesse para com a humanidade. O importante é que devemos ser sempre politizados e combatentes. Combatentes aos governos tiranos, corruptos, utilizando das armas mais poderosas que temos em nossas mãos, que é o voto, onde, através do voto, vai nos permitir o direito da escolha de maneira consciente e responsável dos nossos representantes nos poderes executivos, legislativos, e para que respondam por nós, através do voto que demos, que é chamado uma procuração para nos representar. Para finalizar, nós podemos dizer e alertar que é muito comum também taxar como maçons políticos aqueles que nunca fizeram parte da nossa ordem. Muitos acham que fulano político, beltrano político
é maçom. No entanto, ele não é. Faz aquelas demonstrações, se passando por maçom, mas nada a ver ele tem com a nossa ordem. Portanto, devemos estar alerta para isto. Fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber se aquela pessoa que se diz maçom realmente é maçom. Se aquela pessoa, candidato ou candidato político, certo, que se passa por maçom, realmente faz parte da ordem maçônica. Portanto, é preciso ter cuidado, porque fazer qualquer afirmação nesse sentido é muito perigoso. Haja vista que são poucos os membros ativos de nossa ordem. São poucos. A nossa ordem não tem muitos políticos. E aqueles que exercem cargos públicos ou políticos agem em perfeita consonância com os ensinamentos maçônicos, com as orientações maçônicas, observando todos os seus ideais e princípios. Portanto, estes poucos que exercem esses cargos públicos e eletivos é o que devemos observar. Porque todas essas pessoas que fazem parte da política são pessoas que se mantêm discretas em suas funções. Elas não saem por aí dizendo que é maçom, elas não saem dizendo aí que faz parte da ordem. Ao contrário, você só vai saber se só quem vai saber que ele é um maçom, um outro maçom. Ele não vai sair por aí fazendo menções, ações que traga para ele identificação maçônica. Estas pessoas que fazem parte da ordem e que exercem cargos políticos e públicos, eles são sempre pessoas discretas. Bom, esperamos, meus amigos, ter contribuído com todos vocês, trazendo aqui algumas informações sobre política, maçonaria e seus segredos. Nós vamos ficar por aqui, porque já se demanda quase 20 minutos. E esperamos ter, sim, contribuído com todos vocês com essas informações. Observamos que todas as observações aqui trazidas, ela possa nos ajudar a conhecer melhor o assunto sobre político, partidário, que faz parte da ordem, e os segredos, evitando, portanto, aí distorções alusivas à maçonaria. Vamos ficar por aqui. Um tríplice e fraternal abraço a todos.